oração. Na força. A força tá saindo. Não fala assim. Você vê no celular está saindo. Graça e paz, meus queridos. Em alguns minutos vamos dar início. Seja bem-vindo, Bruno. Seja bem-vindo, Emília. Bruno, dá um alô para mim aí, como é que o som tá? O som tá bom? Tá chegando aí normal? Fala conosco, meu querido. Em instantes, vamos iniciar, em instantes. Silas, graça e paz, meu querido, seja bem-vindo. Dá um alô para mim, como é que tá saindo o som aí? O som tá chegando bom em você? Como é que tá? Dá um feedback pra gente. Estamos fazendo um teste aqui ao vivo, mas já vamos iniciar a palavra. Estamos com o aparelho novo aqui, estamos trazendo. Beleza? Valeu, Silas. Obrigado, meu irmão. Vamos dar início, então. 7:30. Graça e paz, meus irmãos. Boa noite. Eu sou o Clóvis Teles, estamos aqui na comunidade evangélica Shemuel, onde hoje nós damos o start. O início é o nosso primeiro dia do projeto Antes de Desistir. E antes de desistir, o tema hoje é Pare e Escute. Quero agradecer aqui aos irmãos que estão presentes também aqui, fisicamente. E hoje nós vamos falar de algo simples, mas extremamente poderoso. Nós vamos falar sobre a importância de escutar. Eu acho que eu vou pegar o microfone aqui também, meu líder. Qualquer um? Só uns detalhes aí, meus queridos. Estamos aqui ao vivo, iniciando esse projeto. Você que está chegando aí na live, seja bem-vindo. Estamos aqui com o meu querido e amado pastor, para a gente poder dar início e usar o microfone aqui, que em nome de Jesus vai ficar mais claro o som. Glórias a Deus. Enquanto isso, você que está entrando aí, vá compartilhando, vá fazendo convite para que alguém... Obrigado, meu líder. Aleluia. Então, irmãos, hoje nós vamos falar sobre algo simples, mas extremamente poderoso. Nós vamos falar sobre escutar. Porque muitas vezes a desistência, ela não começa no ódio, ela começa no silêncio. Como assim, Clóvis? A maioria das pessoas não acorda dizendo: hoje eu vou desistir da minha vida, hoje eu vou desistir do meu casamento, hoje eu vou desistir da minha família. A desistência, ela acontece e é construída aos poucos. É o resultado de conversas que não aconteceram, de sentimentos que foram guardados, de dores que não foram curadas. E é por isso que eu torno a dizer, o tema de hoje é: antes de desistir, pare e escute. Porque quase ninguém desiste num dia bom. Amém?
Nós vamos estruturar o nosso estudo hoje em 3 eixos. O primeiro é o que nos faz parar de escutar. No começo de todo relacionamento existe uma escuta. Quando 2 pessoas começam a namorar, elas interagem, elas passam por horas conversando. Foi assim com a minha esposa, foi assim com a minha família, é assim com nossos amigos. A gente investe um tempo precioso escutando e conversando. Mas com o tempo algo muda. Nós vamos entender o que nos faz parar de escutar e vamos tentar aplicar no nosso dia a dia as informações, a estratégia para que a gente possa tacar fogo de novo no nosso relacionamento, nas nossas amizades, na nossa vida. E o primeiro tópico desse primeiro eixo, o que nos faz parar de escutar? Primeiro é o cansaço. O cansaço emocional, ele é um dos maiores inimigos da escuta. Quando nós estamos cansados, qualquer conversa vira ataque. Qualquer pedido vira cobrança. E qualquer pergunta vira uma crítica. O cansaço nos deixa reativos. Quando você está cansado, você chega na sua residência, às vezes uma simples informação da companheira, da mãe, do pai, nós temos por uma afronta. Mas isso é o cansaço físico, é o cansaço emocional. Muitas pessoas que têm um trabalho que usa muito a mente, uma pessoa que trabalha o dia inteiro usando sua mente, ela chega em casa por vezes esgotada. E quando nós estamos reativos, nós não paramos, nós não ouvimos para entender, nós simplesmente paramos de responder ou atacamos. E existe uma grande diferença entre ouvir e entender o que está sendo falado e ouvir e rebater. Quando a gente ouve aquilo que está sendo falado, quando nós deixamos de lado o cansaço para ouvir aquilo que está nos sendo falado, nós temos tempo de raciocinar, de absorver e entregar uma resposta melhor. Então o cansaço é um dos primeiros tópicos que nos impede de escutar. O segundo problema que a gente enfrenta, que a gente conhece nos relacionamentos, é o orgulho. O orgulho, ele fecha portas invisíveis. Quando o orgulho entra numa casa, a escuta sai pela janela. Quando o marido orgulhoso não quer ouvir as dores, o dia a dia da esposa, a paz daquela casa, ela sai pela janela. Porque o orgulhoso diz, eu estou certo. O problema não sou eu, o problema é você. Se ele quiser ou se ela quiser mudar, ele que mude. Esses tipos de falas, esses tipos de atitudes são de pessoas orgulhosas. E quando o orgulho entra numa família, numa residência, num relacionamento, a escuta, ela sai pela janela. Quando o orgulho entra num relacionamento, começa então a perder a paz. Mas nós temos que entender que os nossos relacionamentos, qualquer um que seja, como já foi falado, entre marido e mulher, pais e filhos, entre empregados, entre empresas, enfim, relacionamentos não são tribunais. Em relacionamentos não há aquela disputa, e eu falo isso fazendo um paralelo com a minha profissão de advogado. No tribunal, um acusa, o outro defende e um julga, um decide. Num relacionamento não existe, ou melhor, não deveria existir o acusador e o defensor, e muito menos o julgador. No relacionamento teria que haver pessoas que conversam entre si, que deixam o orgulho de lado em uma aliança para poder vencer as dificuldades do dia a dia. Muitas vezes no relacionamento, quando a gente vence uma discussão, a gente perde a conexão. Vocês já ouviram dizer que é melhor você ter paz do que ter razão? Esse tipo de entendimento a gente só adquire ele com a constância do tempo, com a maturidade. Muitas vezes nós vemos pessoas novas que têm essa maturidade, que elas não entram em discussão, ou que elas fogem de discussões. Para quê? Para que elas mantenham a paz. E nos relacionamentos em nossas casas, isso influencia muito também.
Muitas famílias não caem por falta de amor, elas caem por excesso de orgulho. De repente, nesse momento, você que está em casa, você que está aqui, se faça essa pergunta. Na sua residência, na sua casa, você é uma pessoa orgulhosa no seu trabalho? Você não aceita que te apontem o dedo e dizem que você está errado? Você não aceita ser confrontado? Você não aceita críticas? Eu confesso aos irmãos que eu tenho um sério problema com pessoas que falam que eu estou errado. E eu venho trabalhando isso. No meu trabalho mesmo, eu falo com a minha sócia, falo assim, você nunca fala que eu estou errado. Você fala assim, eu acho que você está enganado. Em casa, a minha esposa também já percebeu isso, esse tipo de problema que eu ainda tenho que melhorar com o tempo. Mas são os princípios milenares que nos ensinam que a humildade precede a honra. Mas também os princípios milenares, a palavra de Deus nos diz que o orgulho precede a queda. Outro tópico que tem a ver, que impede com que nós possamos usar da escuta com nossos amigos, com nossos relacionamentos, é o medo. Muitas pessoas, elas não escutam porque têm medo do que vão ouvir. Assim como eu falei agora há pouco, sobre o meu receio, a minha dificuldade que eu tenho de pessoas que me apontam erro. Não é nem pela forma como você ter dito que você errou. É o jeito, André. É o jeito que se fala. No relacionamento, quando o marido chega para a esposa, já soltando os cachorros, fala, você errou, você é isso, você é aquilo, automaticamente o coração dela se fecha. Quando o pai chega para o filho, antes de ser cristão, eu fiz isso muitas vezes, você é burro, você não serve para isso, para que você nasceu? Então, palavras que deviam abençoar, elas amaldiçoam. E muitas vezes o medo impede com que a pessoa possa ser alcançada pela palavra. Medos de descobrir que nos machucaram, medo de perceber que falharam, medo de admitir que precisam mudar. Escutar nos coloca diante de nós mesmos. Quando nós somos confrontados, nós temos duas oportunidades. Uma de fechar o coração e deixar que se passe aquilo que foi feito. E a outra oportunidade de analisar, será que essa pessoa está falando certo? Será que está tudo correto? Como que eu estou me sentindo? Você tem a oportunidade de repente, se deixar trabalhar, para que você possa ser um ser humano melhor, uma pessoa melhor. Mas isso exige coragem, para que nós possamos estar abertos e escutar alguma crítica. Nós precisamos de coragem. Coragem, primeiro, para analisar se o que aquela pessoa está falando diz respeito mais sobre ela ou sobre nós. Para que nós possamos entender e compreender que nós estamos diante de alguém que nos confronta, que nos corrige, buscando a nossa melhora. Amém? Tudo certo aí, meu pastor? Pessoal, com vocês que estão online aí, nós estamos... É o primeiro projeto, é o primeiro dia, então nós temos algumas tendências técnicas que nós estamos adequando aqui, amém? Quarto tópico que nos impede de escutar é a defesa, como já foi falado. Muitas pessoas, elas vivem em constante defesa. O modo de defesa é ligado à hora que acorda e é desligado na hora de dormir. São pessoas machucadas, são pessoas muitas vezes feridas, que para não sofrerem mais, elas acabam se fechando, elas acabam ficando sempre na defensiva. No relacionamento entre marido e mulher, duas pessoas completamente diferentes, contextos diferentes, que por amor, ou deveria ser por amor, se unem. O marido traz as suas dores, da sua vivência, da sua experiência como família. A esposa traz as suas dores, pela sua vivência como seus familiares.
E no momento em que os dois se unem, um passa a compreender o outro. Só que também muitas vezes uns passam a não entender o porquê a outra pessoa é assim. E nos primeiros momentos de um relacionamento, qualquer que seja, quando há o ataque, o primeiro ataque, a pessoa se fecha. O segundo, o terceiro, o quarto. Então aquela pessoa, com o tempo, ela se torna totalmente fechada. Aqui a gente pega o exemplo do marido que, infelizmente, os maridos são pessoas mais difíceis, mais broncas, mais brutas, vamos falar assim, no trato. Então é normal nós escutarmos histórias de que o marido chega em casa e já chega com 4 pedras na mão. Dia sim, dia não, dia sim, dia não, e a esposa nunca sabe como que ele vai chegar naquele dia, se ele vai chegar bem, se ele vai chegar feliz, se ele vai chegar bravo, se ele vai chegar nervoso. Então aquela esposa, ela se fecha, ela fica em pleno estado de defesa. E a defesa permanente, ela transforma o relacionamento em campo de batalha. Então o marido, um dia chega bravo, 2 dias, 3 dias, a esposa se fecha. No 4º dia ele chega feliz. Só que o que ele encontra em casa? Uma esposa que está preparada para quê? Para se defender. Então, um não conversa, outro não ataca, um não pede perdão, outro não espera, não perdoa. Mas deixa eu dizer algo importante. Quando não há escuta, e quem não decide escutar, ele começa a desistir em silêncio. Olha que forte isso. Quando o marido ou a esposa, o pai ou o filho, não decide escutar o outro, ele começa a desistir em silêncio. Olha que perigoso isso. O marido fala, a esposa já não se importa mais. A esposa fala, o marido já não se importa mais. São 2 pessoas que, a princípio, se conheceram e decidiram partilhar a vida juntas, constituir uma família, e com o passar do tempo se tornam 2 estranhos dentro da mesma casa. Mas o que acontece quando a escuta acaba? Esse é o primeiro ponto. Primeiro vem o silêncio. O silêncio dentro de uma casa, ele traz um aspecto de paz. Muitas vezes nós vamos em casa de amigos, você pode frequentar alguma casa de algum amigo seu, e você chega lá e está uma paz, está um silêncio. E às vezes você olha e você fala assim, olha, aqui reina paz, aqui reina um relacionamento sadio. E muitas vezes você vai conversando, você vai ficando ali, almoçando, fazendo um churrasquinho, enfim. E de repente, o marido ataca. Mas você não fez assim. Onde estava aquilo que eu deixei aqui? Uma simples pergunta. A mulher vira e fala assim, você que tem que saber, você que pôs. De repente você está na casa de amigos, está na casa de pessoas, está na casa de irmãos, e você já percebe que, opa, o silêncio que havia aqui não era paz. O silêncio que havia aqui era o resultado da desistência. É o resultado de que um já desistiu do outro. E muitas vezes a pessoa fica naquela vida junta, não quer separar, não vai separar, só que não faz um esforço para melhorar. Não faz um esforço para reaver aquilo que tinha lá no começo. E muitas vezes o marido empurra para a esposa. A culpa é dela. Vai para os bar, vai para os botecos, vai se abrir com pessoas que não tem nada a lhe acrescentar. Vai para a pessoa que vai falar assim, para que você vai voltar para sua casa? Fica aqui, olha aquela lá, olha aquela outra. Vai lá, pega geral. São pessoas que elas, por estarem sozinhas, ela quer destruir o relacionamento do outro. Enquanto você se orienta com pessoas que já passaram por lutas, ela vai te responder da seguinte forma: você não consegue mudar a sua esposa, você não vai conseguir mudar o seu marido, mas você consegue mudar a si mesmo. Seja paciente. Mas todo dia ele chega com pedra em casa. Seja paciente.
Receba da melhor forma que você pode. Qual que é a melhor forma que você pode receber? Lembra lá atrás, no começo, dos relacionamentos? Logo que vocês foram morar juntos, quando o marido chegava, quando a esposa chegava, como que você recebia ele? Como você recebia ela? Com um abraço, com um beijo? Existem casais que são melosos, existem casais que são mais distantes, mas isso não quer dizer que não há amor. De repente, então, a esposa busca na mente aquilo que havia lá atrás. Eu recebia meu marido assim, mas ele chega com tantas pedras na mão. Você não muda ele, muda a si mesmo. Muda a si mesmo, faz um esforço. Ah, Cláudio, eu já desisti, já larguei mão. Pensa nos seus filhos. Pensa na família que Deus instituiu para você. Enquanto há vida, há possibilidade de lutar. O silêncio é pesado. O silêncio onde duas pessoas estão no mesmo ambiente. Elas estão fisicamente juntas, mas emocionalmente distantes. A distância é o próximo passo. A distância não começa no quarto. A distância começa no coração. A palavra de Deus nos diz que de tudo que você tem que guardar, guarde o seu coração. Porque de lá, provém tudo que é bom. O que tem no seu coração? A gente fala muito entre relacionamento entre pais, entre maridos e mulheres, mas também existem os relacionamentos entre pais e filhos. Existem pessoas devastadas, machucadas, pessoas feridas, aí fora, dentro da igreja, dentro da sua família, dentro do ambiente de trabalho. Pessoas que vivem na mesma casa, mas são distantes. Por quê? Tudo iniciou com a falta de escuta. Tudo iniciou com a distância. Depois da distância, vem a frieza. E a frieza ela é perigosa porque ela anestesia. Quando alguém ainda briga, quando na sua casa você está distante, seu filho está distante, a esposa, o marido está distante, mas ainda há briga, quer dizer que há amor ainda. Quer dizer que ainda há esperança. Quer dizer que ao menos um dos dois está lutando. Quando a esposa vem e confronta o marido, diz, mas eu não estou gostando disso, não estou gostando daquilo. Ela está lutando. Se você é homem, se você está assistindo, você tem um relacionamento, os pais e filhos também. Se o filho luta, se o filho briga com você, quer dizer que ele ainda se importa. Hoje, nos dias de hoje, nós vemos muitos filhos corrigindo os pais. Essa nova geração que está surgindo aí é uma geração, ao contrário, André, da minha. Quando era jovem, a gente para sair, a gente tinha que beber. Alguns tinham que fumar, outros tinham que usar droga. Hoje, a geração, hoje em dia, elas estão preocupadas em cuidar do corpo. Elas estão preocupadas em cuidar da mente. Então, é normal nós vemos alguns jovens corrigindo os pais. Pai, vai cuidar da sua saúde. Pai, bebe menos. Pai, vai para a igreja. Pai, você não elogia mais a mãe. Um filho que se dirige ao pai assim é um filho que ama. É um filho que busca com que o pai desperte. E vice-versa também com a mãe. Quando alguém ainda briga, ainda há sentimento. Mas, quando não há mais briga, quando a pessoa está indiferente, aí é sinal de alerta. Porque o próximo passo são as decisões precipitadas. Como foi falado, quando a conversa acaba, a imaginação começa. Nos relacionamentos onde o marido não escuta, a esposa não escuta. Onde há distanciamento, onde não há conversa, começa a surgir espaço para a imaginação. Começa a surgir espaço para, de repente, você no seu trabalho, se, nossa, meu marido não me elogia, mas alguém no seu trabalho está elogiando. Às vezes você, marido que está assistindo, você não elogia a sua esposa, mas às vezes alguém no trabalho dela está elogiando. E vice-versa também. Às vezes você, esposa, não elogia seu marido, não vê o esforço do seu marido, às vezes alguém no trabalho está elogiando e está vendo.
Se há escuta, se há conversa, se há um coração voltado para um relacionamento, se há cumplicidade entre o casal, esse chiado externo ele não influencia. Esse chiado externo não desce para o coração. Mas se há frieza, abre espaço para a imaginação. E a imaginação quase sempre ela distorce, ela exagera e ela machuca. O homem, a mulher, ferido no relacionamento, ele começa a olhar para dentro de casa e fala assim, nossa, mas lá é melhor. Lá é melhor. A história da grama mais verde do vizinho, lá é melhor. Então começa o distanciamento e a gente já sabe o que vai acontecer. Começa a distorção e vem a dor e vem o sofrimento. Quantas pessoas nós conhecemos que se separaram? Às vezes eram amigos próximos, às vezes eram pessoas do nosso círculo familiar. E a gente, às vezes em casa, conversando, a gente fala assim, nossa, sabendo a história de um, sabendo a história de outro, eles só se separaram porque eles não conversavam. Não havia conversa. Lembra que eu falei há pouco? Nós não conseguimos mudar o outro, mas nós conseguimos mudar nós mesmos. E aqui o Espírito Santo me incomoda a dar um breve testemunho. A minha esposa amada está aqui, minha razão, meu tudo. Meu André, há muito tempo atrás, o Clóvis bebia muito, o Clóvis festava muito. O Clóvis era uma pessoa de aparência libada, mas o ser humano podre, sujo por dentro. Então nós nos separamos, no videozinho aqui institucional desse projeto eu falei um pouco, nós retornamos, minha esposa é tocada pelo Espírito Santo. Hoje a gente sabe disso, mas na época o Espírito Santo trabalhou nela no seguinte sentido: você não vai conseguir mudar ele, mas você consegue se mudar, você consegue se transformar. Eu chegava em casa, era só rock, satânico, só bebida, só cross. De repente eu escutava minha esposa lá lavando roupa, lavando louça, escutando um louvor. Eu parava, pensava assim, mas ela só escutava música de sofrência, aquele sertanejo, aquelas coisas de sofrência, escutando um louvor, não é do dia para a noite, mas aquilo vai transformando o ambiente. E a minha briga com ela era a briga que eu chamava ela para sair, talvez ela nem se lembra disso, e ela falava assim, mas tem o cocô do cachorro para pegar, tem a louça para lavar, tem isso, tem aquilo, e eu ficava bravo, eu ficava possesso, assim, mas sempre desculpa, sempre desculpa. E nesse processo de transformação, eu lembro de um dia como se fosse hoje, eu chamei ela para sair, ela falou assim, vai se ajeitando, eu vou ali lavar a louça, vou catar o cocô, eu não lembro o que era fazer, que ela tinha que fazer, e aí eu já vou, mas vai lá se ajeitando. Ela não empurrou para mim, porque eu tenho um problema, André, de empurrar as coisas para mim. Quando empurro, meu coração se fecha. Ela foi e fez. Eu olhei aquilo, aí passou uma outra vez. Eu sei que em determinado momento, falei assim, vamos sair? Ela tem que fazer isso, fazer aquilo. Eu peguei e fui fazer. Eu fui fazer e pensando, mas por que eu estou fazendo isso? Era ela que tinha que fazer. Aí, irmãos, para adiantar, para a gente não perder o nosso estudo, a transformação dela transformou a nossa casa. Não foi de um dia para o outro. Às vezes a gente falando parece que é rápido, mas não foi. Ela se propôs. Por isso que a palavra de Deus diz que se na casa Jesus encontrar apenas uma pessoa disposta, ele transforma a casa inteira. E assim aconteceu na minha família, assim aconteceu na nossa vida. Através da transformação da minha esposa, eu me vi certas vezes retirando aquelas bebidas que eu tinha em casa, jogando fora, sem ninguém falar nada, não era nem crente ainda. Retirando alguns quadros pesados que tornavam o ambiente pesado. E aquela mudança da minha esposa refletiu no que nós somos hoje. Então você, mulher que está assistindo, não é à toa que a palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o seu lar. Então, parte do poder, grande parte está na sua mão.
Quantas rupturas aconteceram também porque ninguém parou para escutar de verdade. E agora a gente passa para o eixo 3, onde nós vamos entender o poder que existe em parar, escutar antes de desistir. Quando nós falamos parar, dá a impressão que é simplesmente ficar inerte. Isso não é o parar. Parar não é fraqueza, parar é maturidade. E é o parar antes de responder, é o parar antes de decidir, é o parar antes de romper. Como já foi falado, muitas vezes nós homens chegamos em casa cansados, a esposa às vezes faz uma observação e nós já nos fechamos ou atacamos, porque nós estamos trazendo o trabalho para casa, nós estamos trazendo as frustrações do dia a dia para casa. E quando nós chegamos em casa com essa consciência de que nós estamos talvez machucando, ofendendo, e a partir de hoje você vai ter esse entendimento da importância de parar, da importância de escutar. Então, a partir de hoje, o Espírito Santo vai falar no seu ouvido. Quando você chegar em casa e houver uma ação, uma atitude que parece que é um confronto, o Espírito Santo vai lembrar você do que você está ouvindo aqui. E talvez seja esse o momento crítico do relacionamento, onde você precisa parar. E é o momento em que a dor fala mais alto que a razão. Se nesse momento existe algo que pode fazer a transformação, é o parar e escutar. Isso pode ser o resultado da salvação do seu relacionamento. Presta atenção. Muitas famílias, elas não precisam de um milagre sobrenatural. Elas precisam de uma decisão consciente. Uma pausa pode salvar um casamento, uma conversa pode salvar um filho, uma escuta pode restaurar uma história. E eu aprendi, como foi o depoimento que eu acabei de falar, que quando há escuta, quando há alguém que decide escutar, quando há alguém que decide investir naquilo que aos olhos do mundo já estava perdido, o ambiente muda. Histórias são restauradas, famílias são restauradas, e daqui a pouco nós vamos entender a chave para que isso aconteça. E voltando para o nosso coração, para a palavra de Deus, na Bíblia existe um personagem que ele tomou uma decisão, que ele tomou uma atitude, e ele era líder de um povo. Ele contou para o seu povo que Jesus, aliás, que Deus já havia feito. Que Deus havia feito no Egito, que Deus havia feito durante o deserto, o mar que Deus havia aberto para que eles passassem, o cuidado de Deus com o maná que vinha do céu. Ele foi lembrando isso tudo para o seu povo, porque o povo já havia esquecido, o povo estava murmurando. E aqui a gente fala povo, mas vamos trazer para o nosso ambiente. Muitos de nós, como família, nós somos machucados, muitos de nós murmuramos, muitos de nós não lembramos do que o outro fez na época de namoro, na época em que o relacionamento estava saudável. Muitos de nós só murmuramos. E esse personagem bíblico, ele vem para nos lembrar como ele fez, lembrando que Deus já havia feito para aquele povo. Em um momento decisivo da história do povo, ele se levantou e declarou. Porém, depois de contar toda essa história para o seu povo, de relembrar o seu povo do que Deus havia feito, ele diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué, capítulo 24, versículo 15. Essa declaração não era uma declaração religiosa. Ela era uma decisão. Josué que se posicionou. E voltando um pouco à nossa história, muitas vezes a gente fala sobre histórias da Bíblia. Obrigado, meu líder.
pela água, meu querido. Muitas vezes a gente conta histórias da Bíblia, personagens bíblicos, e nos parece distante, André. Nos parece distante, Letícia. Parece que está longe. Só que a história se repete. Minha esposa sempre fala, os tempos mudam, mas a Bíblia permanece a mesma em nossas vidas. A história é a mesma. A história de Josué, quando ele tomou a decisão, ele disse, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aquilo ali transformou o povo. Aquilo ali deu direção. Aquilo ali chamou Deus novamente para aquele lugar. Para que eles pudessem ser abençoados. E como eu falei para vocês aqui, nossos irmãos, tinha um quadro, nem lembro o que era a imagem que tinha lá. Um dia minha esposa saiu, foi lá e colocou um versículo, esse versículo, e hoje está lá na nossa casa até hoje, já faz 8 anos. Esse trecho que eu acabei de ler para os irmãos. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por muitas vezes você chegava na nossa casa, primeira coisa, abria a porta, estava lá escrito esse versículo bem grande. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós não sabíamos o poder que isso tem. Nós não sabíamos o poder que isso tem na nossa vida, o poder que tem na nossa família. E isso é se posicionar. Eu falo que nós somos muito abençoados, muito mais do que nós merecemos. Isso é a graça. Porque Deus foi nos ensinando no caminho. O Espírito Santo foi colocando situações na nossa casa, na nossa vida, que hoje, olhando para trás, confrontando com o que existe na Bíblia, nós percebemos que são decisões que, sem nós percebermos, houve um posicionamento da nossa parte. Ah, Clóvis, mas não é mérito nenhum meu e da minha esposa. É mérito do Espírito Santo. Porque ele encontrou um coração voltado, disposto a servir, um coração voltado, disposto a amar, e ele fez morada. E através dele, a nossa família foi transformada. Essa foi uma decisão de Josué, uma decisão da nossa casa, uma decisão da nossa igreja. E servir começa com escutar. Antes de servir, é preciso ouvir. Antes de servir, é preciso ouvir. Hoje o coração queimou com esse projeto. Eu sou meio louco, já fui, já fiz, já avisei o pastor, já pedi orientação, ele já liberou, não sei quem é mais louco, sou eu, seu pastor, você é Jesus, que nos abençoa com tudo isso. Aí já fui fazendo, eu gosto de fazer. Aí hoje o Espírito Santo me pegou, à tarde. Está lindo, está maravilhoso. E nós? Aí saí do trabalho mais cedo, fui lá para casa, falei para minha esposa, falei assim, vou orar. Vou orar porque eu preciso saber dele, se isso agrada a ele. Primeiro passo, escutar. E antes de você escutar o seu cônjuge, o seu filho, escuta a voz de Deus. Chama Jesus para sua casa. Diga, Senhor, eu e a minha família escolhemos servir ao Senhor. Chama ele para sua casa. Princípios milenares, princípios bíblicos, eles nos ensinam que Deus fala, mas presta atenção, Deus não invade, Ele orienta, Ele direciona, Ele chama e Ele espera. Espera o que, André? O posicionamento. Hoje eu estou indo lá, presencial. Pastor, tem culto? Estou indo no culto. Letícia, tem filho, tem marido, eu estou indo no culto. Você que está na live, você abriu aí, você falou assim, eu quero aprender, eu quero escutar. Isso é se posicionar. Isso é posicionar. A minha bebê está dormindo, minha esposa está aqui, os nossos pastores, que a gente ama. Isso é posicionar. Quando nós nos posicionamos na terra, o Deus que parou, que te chamou, que te preparou e que está te escutando, Ele fala assim, agora eu entro, porque ele, ela se posicionou. Talvez o problema de muitas famílias não seja só a falta de amor, a falta de direcionamento, mas sim o posicionamento. Posicionamento, eu, esposa, meu lar é do Senhor. Eu vou lutar pela minha casa. O marido chega bravo, chega nervoso, não. Olha para ele como se fosse aquele cara que você se apaixonou.
Ah, mas ele chegou alterado. Às vezes o marido usa droga, às vezes bebe, vice-versa, às vezes é a esposa. Olha com o coração de Jesus. Olha com o coração de Jesus para aquela pessoa que você escolheu estar do seu lado. Quando a casa aprende a escutar a voz certa, ela ganha estabilidade. A mudança não vem de uma hora para outra. A mudança vem aos poucos, vem gradual. Quando Jesus nos chamou, quando Ele nos escolheu, nosso coração queimou para aprender mais dele. Nosso coração ferveu para conhecer o Jesus da história. Né? Nós conhecemos a história de Jesus. É uma frase crentez que tem por aí, mas é a pura verdade. Acho que todos no mundo conhecem a história de Jesus, mas poucos, infelizmente, poucos conhecem o Jesus da história. O Jesus que restaura, o Jesus que liberta, o Jesus que cura, o Jesus que transforma. O Jesus que pega aquilo que era lixo, André. Aquela pessoa que estava no mundo, bêbada, falando de mim, bêbada. Uma pessoa desprezível em casa. Ele olha e ele fala assim, eu te quero. E você se posiciona. Você fala assim, Senhor, eu estou aqui. É perigoso. Você fala assim, Senhor, a minha vida é tua. Se você tem coragem para fazer essa oração agora, eu te convido. Você que está assistindo essa live, todos que estão aqui já entregaram a vida para Jesus. Mas se você de repente está distante, se você de repente se impactou com essa história, com esse trabalho que está sendo feito, e você quer uma transformação na sua vida, repita comigo agora. Se você puder, escreva, se não, repita simplesmente no seu coração. Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu te aceito, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. O Senhor transforme a minha vida. O Senhor escreva o meu nome no livro da vida. E que eu possa ser transformado pelo Senhor. Que o Senhor possa entrar com a transformação na minha vida. Eu consagro a minha família a Ti, Jesus, somente a Ti. E declaro que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador. Amém? Se você teve a coragem de fazer essa oração, se prepare. Porque você se posicionou aqui na terra e espiritualmente. E a partir desse momento, quem vai cuidar da sua vida, da sua família, é Jesus. Quando uma família decide alinhar seus caminhos com princípios eternos, ela constrói sobre a rocha, que é Jesus, e não sobre a emoção. A emoção muda. Hoje eu estou bem, amanhã eu não estou bem. Hoje eu estou bem, daqui 5 minutos eu já não estou. Minha esposa conhece o marido. Nós somos ligados à emoção. Muitas vezes nós estamos bem, de repente não estamos. A emoção muda, mas o fundamento, ele permanece. Quando nós decidimos colocar Jesus na nossa vida, na nossa casa, as emoções vão mudar, mas o fundamento não. Às vezes o marido vai chegar nervoso, mas a esposa vai estar bem. E tocada pelo Espírito Santo, ela vai ver aquela situação, ela vai se fechar e vai falar assim, toma conta, Jesus. Eu consagrei meu marido para o Senhor. É você e ele. Uma vez minha esposa disse isso para mim. A partir de hoje, é entre você e Deus. Eu creio que aquela fala da minha esposa foi o começo da minha transformação. E às vezes é o contrário, o marido está bem, a esposa chega meio brava, ou às vezes o marido chega em casa e a esposa não está bem, ela está nervosa, e o marido, o Espírito Santo, acalma o coração. Não há disputa, não há rixa. E quando há, no mesmo instante, o Espírito Santo vem e transborda perdão sobre a vida da pessoa, sobre a vida do casal. Deus não invade nenhuma casa, Ele é convidado. Assim como você que teve coragem de fazer essa oração, você convidou Jesus para a sua casa. E a partir de hoje, Ele vai entrar com a transformação, com a providência necessária para que a sua família seja restaurada, para que a sua vida seja restaurada. Quando Jesus chega, quando Ele é convidado, Ele chega, Ele organiza, André, que estava bagunçado.
Na nossa vida, nós vivíamos de festa, vivíamos rodeados de festa. A partir do momento que nós chamamos Jesus para a nossa vida, nós deixamos que Ele entrasse na nossa vida, Ele começou a limpar. Então, pessoas que nós tínhamos como amigos, pessoas como nós tínhamos como conhecidos, elas se afastaram. E de repente, um dia estava eu e minha esposa em casa, assim, nossa, ninguém chama a gente para mais nada. Antes era um churrasco atrás do outro, era festa, ninguém chama nós para mais nada. E a gente falava assim, não, nem, você está bem? Ela falava, eu estou. Eu falava assim, eu também. Nós não tínhamos ainda a nossa pequena. E passado algum tempo, assim como a casa bagunçada, a gente entra e é preciso limpar e colocar as coisas em ordem, assim Jesus faz na nossa vida. Ele limpou, colocou as coisas em ordem, e de repente começaram a vir pessoas que Ele indicava. Então um dia, lá na nossa casa, eu e minha esposa já fomos levados por Deus para a obra, já estávamos como vice-líder de jovens, com o nosso pastor aqui, na época, líder de jovens, e aqueles jovens começavam em casa, chegavam com pizza, com guaraná, e ficava lá, eu olhava e pensava assim, como é que consegue se divertir sem beber, André? Eu só saía se eu tivesse dinheiro para beber. Esses jovens estão emanando alegria, simplesmente porque Jesus está ali. Então Jesus vem e Ele trabalha, Ele cura o que estava ferido, fortalece o que estava frágil. E hoje talvez você precise tomar uma decisão, mas não uma decisão de desistir, uma decisão de parar. Sabe quando a gente precisa, a gente fala muito de nossas palestras sobre o tigre, sobre o leopardo, animais. Eles correm, em determinado momento ele para. Ele para quê? Ele desistiu não. Quando ele chega perto da presa, ele para. Ele desistiu não. Ele toma fôlego. Ele descansa para dar o bote final, para poder chegar e alcançar o seu objetivo. E talvez o que Jesus está te chamando hoje aqui é para que você pare. Para que você pare, reflita como está a sua vida, se posicione chamando Jesus para o centro da sua casa, e faça com que Ele transforme a sua vida. Permita com que Ele transforme a sua vida. Escute quem está do seu lado. Escute a sua voz da consciência, que nada mais é do que o Espírito Santo. Porque muitas vezes Ele está dizendo apenas isso para você. Não desista. Não desista. Permaneça. Eu estou aqui. Então, em pouco tempo, você vai ser alcançado e você vai poder, às vezes, estar aí, abrindo uma live, contando a sua história. Vai estar, você que mora longe, de repente não é cristão, não é crente, você possa encontrar uma igreja que pregue a palavra de Deus, que pregue Bíblia, que pregue a verdade, e você vai ser abastecido, você vai ser muito usado para Deus, e a tua história, às vezes de ferida, às vezes de dor, às vezes de machucado, vai ser o que vai transformar a vida de muitas pessoas. Hoje nós temos aqui algumas pessoas, e me chama a atenção o meu irmão André aqui, uma pessoa querida, que nós temos. O Espírito Santo fala no meu coração que você vai ser um ganhador de almas. Você vai ser um ganhador de almas. A tua história vai impactar a vida de muitos e vai evitar de que muitos tirem sua vida. Porque você tem uma bagagem, eu não sei o que é, não conheço a sua história, mas o Espírito Santo está falando aqui que Ele sabe que no momento certo Ele vai transformar aquilo que então era dor na sua vida em testemunho. E muitos vão olhar e falar assim, mas quem que é esse? Não conheço mais. Aí Jesus vai falar assim, esse é o meu servo, servo bom e fiel. Amém? Receba para a sua vida, meu querido. Meus queridos, vamos partindo para o final, porque aqui nós temos alguns minutos só, para que a nossa live seja finalizada aqui no Instagram. Ela vai continuar, vou ver se eu consigo baixar e colocar ela no YouTube também, que você possa indicar para alguém que está assistindo. E antes de finalizar, eu quero fazer um convite para você. Você que de repente é de Jandai do Sul, você que de repente é da região, e se sentiu impactado que esse projeto está começando hoje, mas o Espírito Santo falou para o nosso coração que ele vai ser muito grande, vai impactar muitas famílias. E nós precisamos de anjos. O que é isso, Clóvis? Anjos? Anjos são voluntários. Você achou que eu ia pedir dinheiro? Nós precisamos de pessoas
Dinheiro Deus nos manda. Se você quiser abençoar essa obra, seja muito bem-vindo, mas nós precisamos de pessoas. Pessoas para recepcionar a nossa obra, para estar aqui. Pessoas para nos ajudar a visitar famílias, famílias serão restauradas. Pessoas para nos ajudar na salinha das crianças. Nós precisamos de professores para nos ajudar a instalar a nossa salinha das crianças. Nós precisamos de empresários que nos abençoem com móveis para a salinha das crianças. A obra é grande, irmãos. A obra é grande, mas ela é feita com voluntários. E nós chamamos os nossos voluntários de anjos. Se você quer ser um anjo nessa obra, procure a gente, procure o nosso pastor, me chama aqui no WhatsApp, enfim, entre em contato para que você possa também estar fazendo parte dessa obra. Amém? Vamos orar agora para que você possa ser abençoado ainda mais. Senhor Deus, nós te agradecemos por esse momento, Pai. Primeiro dia desse projeto, antes de desistir, que o Senhor colocou no nosso coração. Nada mais é do que nós estamos falando aqui daquilo que o Senhor fez na minha vida, Pai, na vida da nossa família, na vida do nosso pastor presidente, na vida dos membros que aqui estão, Pai. Nós somos frutos de ouvir a Tua voz, não desistimos. E aqui nós estamos, o Senhor está nos usando hoje, Pai. Nós pedimos, Pai, que todas as pessoas que estão aqui presencialmente, todas as pessoas que estão assistindo essa live, elas sejam alcançadas, Pai. Sejam alcançadas e abençoadas, Senhor. Que o Senhor visite nesse momento, Pai. Que o Senhor sonde o coração de cada um. Aqueles que necessitam de cura, Pai, no nome santo de Jesus Cristo, nós declaramos a cura. Aqueles que necessitam de restauração, no santo nome de Jesus Cristo, nós declaramos a restauração. Que o Senhor visite seus corações, Pai, e sonde aquilo mais precioso e mais profundo que está ali, aquela dor, Pai. Que o Senhor possa fazer com que essa pessoa, ela reviva, com que essa família reviva, Pai. Eu sei que tem aqui também nos assistindo nosso irmão Silas, uma pessoa abençoada que tem lutado há vários meses pela sua família. Que o Senhor restabeleça aquele lar, Pai. Que o Senhor toque no coração da esposa, toque no coração dos filhos, para que eles possam ser alcançados pela Tua palavra, Senhor. Que haja liberalidade de perdão, Pai. Liberalidade de perdão. Que haja liberalidade de perdão, Pai. Que as pessoas que aqui estão ouvindo liberem perdão quando for necessário. Que elas se perdoem, Pai. Muitas vezes nós carregamos correntes que nos impedem de seguir adiante. E essas correntes, na maioria das vezes, são a falta de perdão. Nós te pedimos, Senhor, fortaleça essa pessoa para que ela possa, nesse momento, logo após essa live, entrar em contato com aquela pessoa e pedir perdão. Entrar em contato com o pai, com a mãe, com o filho, com a esposa, com o marido. Pedir perdão e liberar perdão, Pai. Que o Senhor possa transformar vidas, Senhor, através desse trabalho. Que o Senhor possa alcançar almas, Pai, através desse trabalho. É tudo que nós já te agradecemos, Senhor, pois te pedimos em nome do seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Amém? Para você que está assistindo, próxima quinta-feira teremos mais uma série. Você convide alguém. Esse vídeo vai ficar salvo provavelmente no YouTube. Envie para alguém. Alguém precisa dessa palavra. Alguém precisa ser alcançado por essa palavra. E você aqui da região, queira conhecer a nossa igreja, se faça presente aqui na comunidade evangélica de Chemoano. Amém? Deus abençoe e prospere vocês em nome de Jesus Cristo e lhes dê paz. Paz para que vocês possam viver em harmonia. Amém? Glória a Deus.